Cara, você sabia que Coração de Ferro marcou o fim da fase 5 da Marvel aí no MCU, esse negócio todo? Se não sabia, tá sabendo agora. E como de costume, ao final de toda fase, eu acho que vale pensar. O que a Marvel fez nessa fase? Foi uma bagunça? O que funcionou? Ou melhor, o que não funcionou também? Esse mega vídeo aqui, mais do que especial, vai responder tudo isso, porque eu tô aqui com o Fala PH gigantão, tá? Esse quadro onde eu opino sobre o universo da cultura pop e outras coisas mais, que eu trago notícias, que eu respondo perguntas, e eu vim responder aqui essa grande pergunta. A fase 5 da Marvel funcionou? E para fortalecer essas opiniões, eu trouxe o Miguel Loquia para a conversa. Senta que o papo tá naquele clima de podcast que eu sei que você gosta de ouvir e assistir enquanto tá fazendo outras coisas. O Miguel tem um canal especializado em quadrinhos. Além disso, é um amigo querido em quem eu confio muito. E juntos a gente vai passear pelos erros e acertos da Marvel nessa fase 5. Vamos pro papo e eu pergunto: posso contar contigo nesse Fala PH mais do que especial? Pois então partiu. Deixa o like, se inscreve no canal e vai pro papo. E, obviamente, olha só o convidado que eu trago. Miguel Loquia. Miguel Loquia na área. É assim que você fala? Obrigado. Pô, nunca falei isso, mas de repente se pegar... Vai que, né? Se depender da gente, não pega. Aqui não tem bordão nenhum, não tem nada aqui. Aqui é o canal, eu sou o pior influenciador da internet, assim, um dos piores comunicadores que tem, assim. Eu não sigo regra, não sigo nada, só faz aí. É o desinfluencer. É o desinfluenciador. Eu sou uma péssima influência. Pronto, esse é o resumo. Pronto. Mas, Miguel, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre Marvel fase 5, né? Já falei na apresentação, já também apresentei seu canal. Quem me acompanha, obviamente, já ouviu falar de você, porque eu já citei algumas vezes. E acho que também a gente já fez conteúdo junto, salvo engano. E a ideia é a gente... não necessariamente destrinchar a fase 5, mas ver o que sai dessa conversa sobre fase 5 da Marvel. E aí, para começar, e já o pessoal entender onde que tá Miguel no espectro fase 5, se tu pudesse definir com uma palavra, assim, um adjetivo para essa fase 5, ou pode ser uma frase também, quando você fala uma palavra, né? Pode falar uma frase, pode falar um parágrafo, pode falar 2 laudas também, fica à vontade. Como é que você definiria essa fase 5, assim, bem sintético, assim? Bagunça. Eu acho que é uma palavra que define, muito, muito similar à fase 4, né? Apesar de que fase 4 fica um pouco... dividido ali em decepção. É como se essa fase 5 para mim fosse o início de uma retomada, mas não chegou lá ainda. Tá dando sinais. É uma grande montanha-russa, né? O problema é que montanha-russa tem a euforia, né? É verdade. Mas a montanha-russa, a euforia é quando tá caindo, né? Eu acho que com a Marvel é o contrário. A euforia é quando tá no... entendi. É na subida, entendi. É na expectativa de, né? Vixe, será que essa queda vai ser muito grande? Ou vai ter outra subida, né? Entendi. Pra colocar todo mundo na mesma pauta e também verificar se nós estamos na mesma pauta, vou falar aqui os filmes da fase 5, né? Depois as séries em ordem de lançamento. Não é ordem cronológica da história, isso aí seria 1 hora só pra isso, né? E tem o canal do Miguel pra isso aí também. Mas deixa eu trazer aqui. A fase 5 inicia-se com Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, né? Aí a gente ainda tava falando do Jonathan Majors como grande vilão, o Kang, né? Como grande vilão e etc. Guardiões da Galáxia Volume 3, a despedida do James Gunn. As Marvels. Aí a gente tem Deadpool e Wolverine, ou seja, o terceiro filme do Deadpool. Agora no universo Marvel e o primeiro no universo Marvel Disney, digamos assim. Capitão América, Admirável Mundo Novo, que de admirável tem muito pouco, falaremos sobre. E o Thunderbolts, asterisco, Novos Vingadores. Né? Esses são os filmes fase 5. Vamos para as séries fase 5, que é um pouquinho mais. Algumas eu não considero, tá? Isso que não existe? Os desenhos animados, eu não sei. O pessoal... coloca, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu vou citar também, vai. Começa com a maravilhosa Invasão Secreta, assim. Fez maravilhosa, história. A gente concorda? Demais. Fez história ali.
Atores só brilharam. Brilharam tanto que cegaram quem tava assistindo, né? Absurdo. Aí, de menorzinho assim, Eu Sou o Groot, né? Aí temos a segunda temporada de Loki. Temos o What If, que é antológica. Ela tá por ali na cronologia, às vezes não, às vezes sim. A gente tem Echo em seguida. A gente acho que vai comentar um pouquinho sobre o formato de Echo, porque eu acho que a bagunça ela fica bem institucionalizada aí. Agatha Desde Sempre. Aí passa, né, pelo aquele desenho do Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança. O Amigo né? da Vizinhança, tudo. Muita gente elogiou, eu não assisti, confesso. Desenho ocidental pra mim é um negócio que é muito difícil, assim. Temos Demolidor, ou seja, se lá nos filmes a gente tem o Deadpool vindo pro universo Marvel Disney, agora a gente tem o que antes era Netflix vindo pro universo Disney Plus. E fecha com Ironheart, vulgo Coração de Ferro. Cara, vamos separar um pouquinho filmes e séries. Vamos começar com filmes. O que é que tu conseguiria falar de altos e baixos aí na instituição cinema da Marvel? Pô, eu acho que o termo bagunça que eu usei lá foi bastante por conta da fase 5 ter sofrido com várias coisas que aconteceram, né? O próprio lance do Jonathan Majors, e aí a Marvel teve que se replanejar. Tem também a questão da política da Disney de produzir muita série, muito filme, que parece que tava meio que pesando no freio na fase... depois lá no final da fase 4, mas a fase 5 acabou recebendo várias das consequências daquilo. Uhum. A Coração de Ferro mesmo é uma cria evidente da fase 5 e a bagunça que tava lá. Echo mesmo, como foi comentado. Demolidor, que refilmaram a série inteira pra se adequar a um novo planejamento da Marvel. Nossa, tem 2 séries dentro da mesma temporada, Demolidor. Uhum. Pois é, né? Dá até pra reconhecer os episódios que parecem ser de uma estrutura de roteiros antiga e outros que não. Enfim, é uma fase, assim, são filmes que ficam muito perdidos. E isso é péssimo, porque a Marvel tinha a grande vantagem de um filme, uma produção levar a outra. Seja por uma cena pós-crédito, seja as consequências ali. E desde a fase 4... rola a parada que incomoda muito os fãs, que é o lance de nada se conecta com nada. E essa fase 5 continua nisso. É interessante isso. E interessante quando a gente olha que o primeiro filme é o Homem-Formiga, que geralmente foi elo. Né? Homem-Formiga, quer goste ou não dos filmes, eu não gosto de nenhum filme do Homem-Formiga. Engraçado que é um personagem que eu gosto muito nos quadrinhos. Nossa. Mas nos filmes, cara, eu não consigo, assim. Não dá. E esse foi o que... Ele parece que nem queria estar no cerne da Marvel, de assim, vou bem ali no multiverso e tchau. Uhum. Né? Não tem o multiverso da loucura, ele é o multiverso do fui-me embora. Não ligo pro que vocês estão fazendo aí. É muito louco também o fato de esse filme ter desagradado tanto e abriu a fase, né? Então já começou a fase com chave de bosta, né? De bosta. Não sei se pode falar isso aí aqui no canal, mas já colocou as expectativas lá embaixo. Sim. E uma coisa também que me faz pensar, pô, rolaram pérolas nessa fase. A Agatha, a segunda temporada de Loki, que eu gosto pra caramba. Eu gosto também, gosto bastante. E Guardiões da Galáxia também, mas são produções que meio se fecham ali no mundo deles, não é? A Agatha até abre as portas pra outra coisa, mas a gente nem sabe que coisa é essa. Sim. Não é Guerras Secretas, aparentemente. Então, assim, são produções que individualmente podem ter sido bem-sucedidas, mas não servem pra elevar o hype do universo como um todo, que foi o que
colocou a Marvel em outro nível nos cinemas, né? Ter as histórias todas conectadas. Essa desconexão prejudicou até a Marvel nesse sentido. O que deu certo não ajudou o que deu errado. O que me faz até pensar no seguinte, por exemplo, Capitão América admirava o mundo Essa novo. frase, ela é muito boa. O que deu certo, repete, por favor, porque é filosoficamente perfeito para esse momento aí. O que deu certo não ajudou o que deu errado. Ajudou o que deu errado, né? Porque, pô, vamos ser honestos. É o símbolo perfeito, a analogia perfeita do isolamento do que deu certo. O que deu certo tá tão isolado da Marvel que eu me pergunto, é Marvel? É uma questão. Ou a Marvel é isso que deu certo? Tá entendendo? Sim. E aí tu continua o teu pensamento, mas vê se faz sentido. O Homem-Formiga, ele se isolou porque talvez ainda tivessem definindo caminhos, mas de certa forma ele apresenta o que seria o vilão dessa fase, né? Então, que um dia foram aqueles filmes que apresentaram o Thanos, seria o Homem-Formiga aqui, talvez junto um pouquinho ali com a primeira temporada de Loki, talvez, mas enfim. O Homem-Formiga veio persistir a primeira temporada de Loki no cinema. Esse é o ponto em relação à vilania. Quando a gente vai pra Guardiões da Galáxia, assim, é o James Gunn dizendo tchau e ele tá pouco se lixando pro que o resto tá acontecendo. A gente tá falando sobre exploração de animais aqui no Guardiões da Galáxia, sabe? A gente tá falando sobre traumas, a gente tá falando sobre um pouco de depressão, né? A gente tá falando outras coisas. Não, essa galera aí falando de Kang, não sei o que. Não, nada a ver. A gente tá no outro rolê. Aí vem as Marvels, dizendo assim, vamos unir três segmentos, 3 ou 2 segmentos, vamos unir série, pá. Mas também não reverberou em nada. Beleza. Passa. O Deadpool e Wolverine tá literalmente na estrada ao lado, na outra avenida, falando sobre outros assuntos, sobre o que a Marvel jogou no lixo. Tudo que a Marvel não quer mais ser. Aí vem o Capitão América, que supostamente é pra colocar, né, juntar mais os assuntos. E, finalmente, o Thunderbolts. Que eu acho que é o único mais junto, só que ele parte de uma premissa meio individual também. Ele vai do individual e no finalzinho eu faço parte dessa festa. Então é por isso que é perfeito que você, como você resumiu, eu não tô nem entrando nas séries ainda, mas as séries também seguem a mesma coisa. Invasão Secreta tenta ser um panorama do grande problema e falha miseravelmente. O Loki, um espetáculo, só que tá no universo dele, tá no caminho dele, né? Com um grande impacto nesse caminho, mas ainda no caminho dele. Echo, eu não sei onde é que tá. O Echo já morreu. Agatha, um espetáculo. Um espetáculo muito legal, principalmente do meio pro fim. O começo eu acho meio estranho, mas é só dela. Reverbera pouco. E a mesma coisa pode dizer de Coração de Ferro, que tem coisas boas, mas também reverbera pouco. Tem mais coisas ruins que podem reverberar, no geral, digamos assim. Então é perfeita essa síntese. O que é bom não ajuda em absolutamente nada aquilo que não deu certo. Miguel Loquia. Olha essa aspa, hein? Mas eu tenho uma visão muito assim da Marvel Studios, apesar de ser muito fã das produções, gostar de acompanhar e tal. O que foi bom pra Marvel Studios e tornou a Marvel Studios e o universo cinematográfico o que é hoje, não é a qualidade individual das produções. Várias produções que rolaram aqui na fase 5, na fase 4 também, que são uns filmes bem mais ou menos, só divertidinhos. Esses filmes existiram nas fases anteriores, né? Tem vários exemplos. Desde a primeira fase. Justamente. O que manteve tudo coeso ou unido ali foi o fato da história ter uma continuidade. Na fase 4, essa continuidade foi basicamente inexistente, e aí a gente repara que na fase 5, eles tentam trazer um pouco dessa continuidade, mas é sempre um pouco... é meio que recebido com uma desconfiança, né? O Homem-Formiga, como você colocou bem aí, fez a conexão com Loki, mas aí logo depois o Kang foi substituído e aí meio que não deu em nada. A gente vai descobrir, né, nos próximos Vingadores se vai dar em alguma coisa. Mas em teoria, na percepção de quem tá assistindo, parece que não deu em nada. A gente vê Deadpool e Wolverine. Poderia ser um ótimo capítulo, assim, pra conectar outras coisas. Só que a gente já veio de uma sequência de tantas coisas que não levam a nada,
Que Deadpool e Wolverine também parece uma história isolada. Que tem um forte apelo. O tema, eu gosto muito É o primeiro Deadpool que eu gosto dentro dos 3 Deadpools. Eu não gosto tanto do primeiro, do segundo e tal. Esse mesmo? É o primeiro. Não curto. Eu sou um cara. Eu sou insosso. Eu não essas piadas aí de bunda, peido, não me pega, não. Mas esse Deadpool e Wolverine, apesar disso, eu acho que ele tem um tema forte, sabe? Essa questão de tratar o lixo, né? É algo que eu critiquei muito, assim, cara, olha o tanto de... Porque a gente fala, você até citou esse nome, a gente fala da coesão da Marvel, mas olha o tanto de coisa que ela jogou fora pra vender essa suposta coesão, porque é uma coesão entre aspas. É uma maçaroca, que quando ela olha pra trás, ela organiza parte da maçaroca e parece coesão. Tô errado? Não sei. Não, claro. Eles não têm tão bem planejado 10 anos pra frente. Não tem. É um retcon constante. O que não é nenhum problema. E eu gosto muito do Deadpool e Wolverine brincar com isso. Pegar isso e tornar o tema do tipo, pra onde vão os filmes que morrem, pô? Esse é um assunto que martela na minha cabeça. Cara, pra onde é que vai aquele filme? Tem um filme do Clint Eastwood sobre escalada que eu tava assistindo outro dia, e eu fiquei dizendo, cara, olha o tamanho do bíceps do Clint Eastwood, ele tá num filme sobre escalada, esse filme morreu, cara, ninguém fala, esse filme ele tá morto. Pra onde vão os filmes quando morrem? Né? Onde estão os filmes? O cemitério do cinema é cheio, é lotado. E aí eu acho que o Deadpool e Wolverine brinca muito legal com isso, apesar de outras coisas que, enfim, não gosto tanto, mas você dizendo. Não, muito legal essa comparação. E realmente, nesse finalzinho aí, os últimos suspiros da Marvel no cinema foram meio que uma tentativa de começar uma nova conexão, né? O Thunderbolts mesmo, que termina fazendo uma conexão com o Quarteto Fantástico, meio que tentando retomar esse diálogo entre as produções. Só que nesse momento já existe um ceticismo tão grande da audiência que precisa esperar pra ver. Meio que assim, né? As pessoas não ficam mais tão empolgadas como antes. Sim. Então, é meio que isso. Foi uma fase com muitos altos e baixos. Só que os baixos foram muito mais sentidos porque a audiência não tem mais a boa vontade que tinha. As pessoas estavam cegas pros altos, né? Pros momentos que pelo menos estavam na média, vamos colocar dessa maneira assim, né? Você acha que, agora você falando me veio esse ponto, o elo nas fases bem iniciais era ali o Nick Fury, ele acabava sendo esse Forrest Gump que passava, Forrest Gump porque o Forrest Gump estava em todas as histórias da humanidade, né? Na existência dele. Então o Nick Fury, ele era meio esse Forrest Gump que, forçado ou não forçado, ele acabava, mesmo que às vezes não apagado das luzes, unindo um assunto com outro, um filme com outro. Você acha que isso faz falta? E aí eu coloco também a fase 4 nesse bololô. Será que esse personagem coringa que não está caminhando entre os filmes é uma das coisas que faz falta? Será? Pô, eu acredito demais que sim, isso faz muita falta. Eu acho até que a Marvel tentou transformar a Val, né, a Valéria lá, que apareceu em Thunderbolts, nessa personagem. Mas a quantidade de produções, assim, diluiu a importância da personagem. E ela não caminha por outros espaços, né? Pelo multiverso, etc. Ela tá aquém disso, né? É verdade, ela fica mais total urbana, né? Isso são os problemas, né, que a Marvel teve por conta da exigência, ou pedido, enfim, como chamar isso, da Disney para produzir mais com o lançamento do Disney Plus e tal. Sim. Porque todo o planejamento que poderia existir foi diluído na quantidade enorme de produções. Tem o livro infame, que não tá aqui, da Marvel, né, dos bastidores da Marvel Studios, que eles citam bastante isso, do fato do Kevin Feige ter ficado diluído por conta da quantidade de produções. Ele não conseguiu planejar muito bem com os profissionais, deixou cada um fazendo a sua parada, e isso ficou muito evidente nas produções. As produções pareciam mesmo que cada um era uma coisa independente, e aí perdeu todo o brilho, né?
Faz sentido isso que você fala. E também, será que não falta? Eu tô falando do personagem âncora. É um personagem âncora? Não, personagem costureiro, vou chamar dessa maneira. E será que também não faltou um personagem âncora? Aí sim, o Homem de Ferro foi esse personagem âncora lá no início. Tô falando também das fases iniciais. Depois parecia que o Doutor Estranho seria esse personagem. E alguma coisa aconteceu que o Benedict Cumberbatch ficou muito aquém do que um dia foi não só o Tony Stark, mas o Robert Downey Jr., né, sustentando, sendo aquela estrela que está sustentando aquele universo. Aqui a gente não tem. Tentou-se, talvez com as Marvels, criar a partir da Capitã Marvel essa personagem, mas será que era essa a personagem também? Ou eu tô viajando, não faz sentido, essa necessidade do personagem âncora é irrelevante? Porque o Homem-Formiga não é, vamos combinar, né? Tá bom. Eu acho que, 100% isso que você tá falando. Realmente falta esse personagem. E concordo também muito que tentaram tornar o Doutor Estranho esse personagem. O que é uma escolha lógica, né? Lógica demais. Benedict Cumberbatch, um ator que tá voando aí. E o personagem também é carismático. Teve bastante espaço. Espaço não, mas teve relevância em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Então, pra quem a Marvel deveria virar o foco, né? Mas se perderam demais. Talvez pudesse ter existido uma tentativa deles colocarem um Homem-Aranha como esse personagem. Se fossem pensar, o personagem é forte. Mas será que ele tava no momento pra isso, né? Esse é o ponto, talvez. É um ponto importante também a se pensar, porque ele tá em outra parada, né? E também é um personagem dividido. Tem essa questão também. Perderam muito tempo também com esse lance de... os 3 filmes do Homem-Aranha, eles meio que subtraem muito o Peter Parker onde o Peter Parker poderia estar, como esse cara mais intelectualmente ativo no universo como um todo, né? E também esteticamente participante. Né? Ou seja, em relação ao estilo. E os filmes, eles subtraem, não, vamos ali no passeio da escola. Não, vamos ali... O Homem-Aranha vai interagir com os outros Homem-Aranha. Mas com o resto do mundo, que tem um monte de gente pra interagir, não. Ele interage com a galera do passado, mas não com os demais. Parece mais o grande evento, né? E aí ele também, de certa forma, não reverbera no todo, né? É por isso que comentam até que é a trilogia de origem do Homem-Aranha. Foram 3 filmes só pra colocar o Homem-Aranha no lugar onde ele devia ter estado já. Ele anda muito pouquinho. E todo filme que anda ele pra frente, o filme seguinte dá 2 passos pra trás, aí ele avança de novo um pouquinho. Isso é até uma coisa que eu vou aproveitar e te perguntar, né? Porque essa é uma prática que me parece muito comum de Hollywood. Opa! Que vão pegar uma franquia, quando vão fazer um novo filme, eles querem fazer diferente de tudo que veio antes. Não é? Então, no Homem-Aranha mesmo, a gente vai reparar isso, que quando o Andrew Garfield virou Homem-Aranha, ele já era um pouco mais descolado, andava de bicicleta, um monte de coisa. Até o primeiro traje dele lá era bizarro. Emo-core, né? Exatamente. Até as histórias nas quais eles se inspiraram dos quadrinhos foram histórias diferentes. Sim. E parece que foi a mesma coisa com Tom Holland, assim. Mas isso acontece em várias outras franquias também, né? James Bond mesmo. O quão benéfico ou maléfico você acha que isso é pro cinema, pra franquia? Você acha que isso é uma estratégia válida dos executivos? Cara, eu acho que é conceito de indústria, assim, como é que eu posso dizer? A indústria trabalha dessa maneira. E quando eu falo a indústria, é todo tipo de indústria. Então, para você vender o novo, você tem que destituir a autoridade do velho. Porque o novo nada mais é do que o velho com outra roupa, entendeu? Então, vou citar um exemplo aqui, Quando o atual CEO, eu sou muito ruim com nomes, mas o atual CEO da Apple assume, depois de todo o rolê do Steve Jobs e tudo, ele faz coisas que o Steve Jobs não faria. Mas, no geral, é a mesma coisa. A ponto de lançar um celular com mais quadradinho e vender isso como uma grande novidade,
Sendo que isso é o iPhone 4, que foi vendido na época como quadradinho, e depois ele fica arredondadinho, e depois, quadradinho agora. Então, eles vão destruindo a estética anterior para fazer valer a sua estética, que nada mais é do que a estética anterior, só que maior ou menor, né, para fazer caber novamente. Então, é comportamento, era essa a palavra, é comportamento de indústria. E a Marvel, eu acho que representa muito bem a indústria cultural hoje em dia, no geral. A questão da fórmula, questão da linha de produção, questão da quantidade, da venda de quantidade, a questão de se perder muitas vezes por escutar o que o público quer. E eu acho que isso é a morte do artista. Quando o artista faz o que o público quer, putz, acabou-se. Pra mim, acabou-se. Mas você acha que é arte? Você acha que Marvel é arte? Lógico que é. Lógico que é. Mas é arte? É a arte pura ou é uma arte como design, por exemplo? Eu que é não uma gosto. arte institucionalizada. Eu acho que a arte ela é muito sobre processo, entendeu? Ela é menos sobre o acabamento. Então, produtos, e os filmes da Marvel são produtos, eles têm processos artísticos. O ato de dirigir, as atuações, a escrita, todas as questões criativas, o processo é um processo artístico. O que esse processo artístico vai gerar, se é uma arte inútil, portanto perfeita, porque a arte tem que ser inútil para a sua perfeição, e a gente que dá a utilidade para ela, ou se é uma arte vendável. Aí são outros 500. Aonde descamba, são outros 500. Mas toda água que despenca é cachoeira. Entendeu? Se vai virar rio ou mar, são outros 500. Que bonito. Que bonito. Mas respondendo, é evidente esse papo é longo a beça, né? Se a gente for engatar nisso aí. Mas eu sou bem reducionista com relação a isso, cara. A pessoa, então Transformers é arte. Então Velozes e Furiosos é arte. Sim, poxa. Existe o mais popular, existe o que é mais, vou colocar muito entre aspas, mais culto e tal, que eu nem gosto tanto disso, porque eu acho que se distancia do popular, se distancia grandes obras do popular. Mas é arte, sobretudo por conta do processo, que é essencialmente artístico, ainda que esteja dentro de uma fórmula. A gente tem um artista querendo... A gente pega, por exemplo, Eternos. A gente vê um artista, ela tentando respirar, assim, colocar a cabeça pra fora, a galera empurrando. Não. Lutinha, bota luta, eles têm que lutar. Ela, peraí, pô, deixa eu falar sobre trauma aqui. Deixa eu falar sobre família, volta. Não, deixa eu falar sobre o estrangeiro vindo de fora. Afunda de novo. Então a gente vê ali um artista tentando fazer alguma coisa. Sim, é arte, de certa forma. Mas deixa eu voltar a fazer as perguntas pra ti. Com relação às séries, a gente fez aqui essa brincadeira dos filmes que se encontraram, que se perderam. Vamos com relação às séries, e eu acho que pra facilitar, vamos tirar as animações, porque sinceramente eu acho que as animações elas não impactam tanto nisso aqui. Então, tirando as animações, a gente tem Invasão Secreta, Loki, Echo, Agatha, Demolidor e a Menina de Ferro, como eu gosto de dizer, né? Coração de Ferro. E aí? O que é que a gente tem de... não necessariamente altos e baixos, mas o que é que você diria que seria um bom caminho para a Marvel seguir e definitivamente aquela que não seria um bom caminho para a Marvel seguir? Eu acho que as séries são um microcosmo do cinema, né? Estão lidando ainda com os problemas da fase 4, várias dessas produções vieram daquele pensamento, daquele planejamento. Eu acho que, sinceramente, o experimento que a Marvel fez de conectar a série com o cinema não rola, desiste. Falhou. Eu acho que é um erro. Sabe, o experimento de conectar séries com filmes falhou. Na minha percepção, falhou. Okay. WandaVision com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, fase 4, mas só como exemplo. Falhou, sabe? O Doutor Estranho prejudicou o desenvolvimento. Era promissor, Mas tem um grande problema, assim, que eu acho que essa tentativa, eu acho que ela demonstrou, pelo menos na minha percepção, que o público geral do cinema
não vai se importar tanto em assistir a série. Que é o que a Disney tava apostando que ia rolar, não é? Ele não vai fazer empenho, né? Tipo assim, Exato. como fazia com os filmes, salvo engano, né? Quais filmes precisa assistir pra assistir a esse novo, né? Tinha muitas essas listas, né? Sim, sim. Exatamente. Eu acho que isso aí só prejudica. Eu acho que isso foi um erro. Até do ponto de vista de bastidores, a produção do filme não consegue conversar com a produção da série. E aí a conexão não é tão boa assim, sabe? Então, quem sabe um dia no futuro isso role, se o formato de cinema tiver mais transformado. Eu sinceramente acho que assim, quem curte série, quem é aficionado na série, vai ver todas as séries, não necessariamente vai ter o mesmo interesse de ir pro cinema pra ver uma continuação, sabe? Vai esperar sair no streaming a continuação. Então você acha que um acerto é segmentar as séries? Justamente. Consequentemente os filmes, né? Mas eu falo a partir do ponto de vista das séries. Uhum. Por exemplo, vamos supor aqui, eu gosto muito de especular, né? Teorizar, ir pro mundo da imaginação. Gosto também. Vivo nele, então, na verdade. Então, eu sempre imaginei que seria um ótimo caminho pra Marvel eles segmentarem. Teve a Saga do Infinito, certo? Que foi no cinema. Ok, então a Marvel vai trabalhar na Saga do Multiverso. Saga do Multiverso vai ser só no cinema também. Uhum. E aí, na série, eles fazem outra saga. É a saga do Mephisto. Vamos jogar aí. Então, e nisso que você falou, será que não é pra isso que aponta? Talvez eu vá adiantar um assunto que eu vim trazer pro final, mas acho que faz sentido, já que você puxou esse tema. Será que não é pra ir pra onde aponta? Pra essa segmentação, os quadrinhos tinham tanto disso. O multiverso, ele não necessariamente se relacionava com os elementos mais místicos, que por suas vezes, os dois, não se relacionavam tanto com a parada mais tecnológica, a Marvel Tech, a Marvel Sci-Fi, seja lá o que for. Isso dos quadrinhos, tô falando começo dos anos 2000, que foi quando eu parei, tá? Até 2006, mais ou menos. Essa ida, por exemplo, da Coração de Ferro, da Iron Heart, da Riri Williams, para esse universo mágico, que não é isso que ela é. Por origem, não era isso que ela era. Ela indo pro universo mágico, que faz ela confabular mais com Agatha do que com multiverso e outras coisas, será que já não é um apontamento para essa segmentação de problema, de vilão, de conflitos, porventura? Entendeu? Sim. É um universo que talvez um Demolidor consiga caber, mas ele não consegue mais caber lá no universo multiverso. Eu concordo demais. A gente tem uma visão muito parecida em relação a isso. Porque tipo no finalzinho, parece que rolou isso. A Marvel meio que tá desistindo de conectar o cinema e tá pensando, não, vamos fazer a nossa festinha por aqui mesmo, né? E o que eu observo muito dos quadrinhos é que esses núcleos acontecem em torno de personagens chaves. Tem sempre um pilar. Exato. O Homem-Aranha tem ali os personagens relacionados ao Aranha-Verso. Ao Homem-Aranha. Enfim, né? Deu pra entender. Que é o Carnificina, o Venom. Então aqueles quadrinhos sempre conversam, não é? O Demolidor, que é um cara mais independente nos quadrinhos, mas talvez isso dê liberdade para eles conectarem com várias coisas na série. Porque o Demolidor tem um lado sobrenatural dele também, né? E ele tem permissão para quebrar não só a quarta parede, mas eu brinco, a quinta parede também, né? A quarta parede é para frente, a quinta parede é pro lado, porque ele consegue atravessar as linhas de história por conta dessa prerrogativa de quebrar a quarta parede. Então ele consegue ir para um universo mágico e ele consegue ir para um multiverso da vida como foi, né? Então, sim. Ele poderia ser esse elo Nick Furyano aí da vida, por exemplo. Pô, demais. Ia ser excelente, cara. Ia ser excelente. Porque apesar o Demolidor também... Mas poderia. É porque o Demolidor também tem uma raiz bem mística nos quadrinhos. Sim. Que nas séries só foi um pouco mais explorada ali na segunda temporada. E na série dos Defensores também. Não é? Que é a conexão dele com o Tentáculo, a Elektra e tal. E isso dá muito pano pra manga, né? Dele conversar com esses outros personagens. Tem papo aí. Engraçado. A gente convergiu dois assuntos que não faziam muito sentido.
Porque eu acho que eu misturei Demolidor com Deadpool. Eu tava falando com relação ao Deadpool, mas agora que você respondeu, porque eu errei falando Demolidor, faz mais sentido o Demolidor ser esse cara. Você tava pensando o Deadpool nas séries? Tava. Você acha que é possível? Ryan Reynolds. Ué, ele tem uma das séries de grande sucesso, o Welcome to Wrexham, o série de futebol. Ele tem uma série de futebol, cara. Mas é dele, né, pô? Sim. Não é o time dele? Ué. Eu não sei. Se ele fosse dono da Marvel, com certeza. O que impede do Ryan Reynolds? Ele é um dos atores mais ricos hoje, desse panteão novo. Uhum. O que impede dele ser um novo Robert Downey Jr. aí? Se oferecerem direito? O carisma ele tem. Tá aí, Entendeu? Tem o Hugh Jackman também, né? Ele fez bem menos merda na vida do que o Downey Jr. pra ingresso fez, por exemplo. Uhum. Né? Mas enfim. As pessoas esquecem rápido, né? Isso não é uma coisa que... então. Mas enfim, já que eu errei e o ato falho se fez cumprir, o Demolidor acho que faz sentido ser esse cara também. Também tem o carisma, o ator, enfim, esse negócio todo. Eu acho que o Deadpool é excelente pra conversar com qualquer núcleo, sim, nos cinemas. Porque a Marvel vai tentar trabalhar aí com X-Men, né? Mas aí é outro assunto, mas... o Deadpool, lógico, tá inserido naquele mundo, pode se inserir em uma outra história dos Vingadores, do Homem-Aranha. Então, assim, é o Nick Fury bombado, né? Poderia ser para um futuro. E tem que ser um Nick Fury bombado, porque se foi isso que a gente tá falando, essa divisão de universos, de núcleos, de eixos temáticos, né? Místico e multiversal, o Nick Fury não faz sentido. Então tem que ser um personagem que realmente consegue unir as duas coisas, caminhar pelas duas coisas. E deixa eu falar sobre volta dos que tinham ido, que eu acho que vai fechar o nosso pensamento e a gente começa a falar um pouquinho também de fase 6. Foi uma fase marcada por uma galera que volta, né? O Deadpool voltou pra casa. Antes era só o Homem-Aranha que tinha voltado pra casa. Agora foi o Deadpool que volta pra casa e o Demolidor que volta pra casa, né? Os dois voltaram. Como é que você enxerga essas duas voltas? Positivas, negativas ou dane-se? Neutras? Se for pensar do ponto de vista empresarial, até o Quarteto Fantástico poderia entrar nessa, né? É verdade, é verdade. Foi o acordo da Disney comprando a Fox, né? Que finalmente se concretizou. E aí os personagens da Fox puderam vir. E no caso do Demolidor, o acordo da Disney com a Netflix, né? Aí pôde trazer o Demolidor de volta. Eu acho que é muito benéfico. Acho que isso é muito benéfico. É a chance, de fato, da Marvel construir o seu novo início. Porque a Marvel fez o universo cinematográfico, isso é história antiga já, mas fez com os personagens B. Fez com o resto. O resto, justamente. É o que tinha. O que os estúdios não quiseram comprar, quando a Marvel estava desesperada para vender lá nos anos 90. E alguns que compraram e devolveram. Sim. Né? Qual, pô? O Hulk ele foi comprado e foi devolvido, por exemplo. Sim. É ótimo que eu falei sim, e aí qual? O Hulk ele foi comprado, foi devolvido, não foi feito nada. Tanto que ele tem uma montanha russa no parque da Universal e não tem nos parques da Disney. Porque o que ficou do acordo, os caras preferiram fazer a exploração desse personagem em parque de diversão do que no cinema, por exemplo. Então é um exemplo aí de contrato que voltou, mas ficou um pedacinho lá. Sim, eu não sei os detalhes desse acordo. Eu só sei que a Disney não pode fazer filme do Hulk até hoje sem passar a distribuição para Universal. É por conta disso, porque a exploração pública é da Universal. A decisão da exploração pública da imagem é da Universal. Detalhes e detalhes de contratos que geram consequência até hoje. Mas enfim, agora que a Marvel tem de volta os seus grandes heróis, X-Men, o Homem-Aranha até que veio com um acordo, a chance da Marvel meio que dar um novo respiro para o universo cinematográfico com os personagens que não estavam à disposição dela.
acho que sim, é um acerto eles trazerem as histórias antigas de volta, mas só se eles tiverem e parecem ter uma visão clara do que vão fazer no futuro com esses personagens, né? Porque falando dos cinemas especificamente, não do Demolidor com a Netflix, a Marvel recuperou os personagens dos X-Men dos filmes antigos, que não foi a Marvel Studios que produziu, como uma espécie de homenagem e tudo mais. O próximo Vingadores também promete essa homenagem aos X-Men, vários dos atores voltando. Só que a Marvel não pode ficar presa nessa, né? Vai continuar a história dos filmes antigos. Tem a piada do Hugh Jackman, por exemplo, né? Vai fazer o Wolverine até ter 90 anos. É esse o plano da Marvel? Se for esse o plano da Marvel, eu particularmente acho que vai dar ruim. Porque eles não vão tirar o novo Robert Downey Jr., vamos chamar assim, desses filmes antigos, eu acho. Eles têm que construir o novo Robert Downey Jr. Não à toa volta o Robert Downey Jr., o cão arrependido. Justamente, né? Que é uma parada que não faz nenhum sentido estético pra mim, mas beleza. Pô, pra mim fez muito sentido, cara. Eu entendo. Eu vi sua argumentação já, mas eu continuo assim... É o botão de emergência que eles tinham ali e vai. É o Santos contratando o Neymar, assim, pra mim, mas beleza. Mas talvez seja o mesmo ponto aí. Precisa do que vai fazer depois. Da âncora, né? Ok, esse é o plano de emergência. Vamos trazer os atores de volta, vamos fazer essa homenagem, ok. E depois? E o Downey Jr. é um plano de emergência, você acha, ao Kang, ao Jonathan Majors, ou é outra coisa? Não, totalmente, pô. Totalmente. Né? Que outra coisa poderia ser? Eu acho muito difícil. Não, há essa questão de não ter esse personagem âncora, essa questão da falta de carisma de uma liderança, mesmo que seja antagônica. Tem duas coisas que unem as pessoas. Conversamos sobre isso via WhatsApp ultimamente, né? Ou um amor muito forte, ou um inimigo comum. Né? Sim. O amor muito forte não estava rendendo aqui não, né? Se tiver um inimigo comum muito relevante, aí talvez essa coesão venha, que você estava falando no começo do papo aqui. Pô, de fato, eu acho que se isso fosse algo planejado desde o início, pô, o Kang tá vindo aí, mas é o destino que vai unir todo mundo. Pô, eles já tinham que tá colocando peças disso, né, pistas disso já há muito tempo. Não teve como mesmo. Então, nada que um filme não resolva, um filme de viagem no tempo. Mas aí o efeito da conexão já se perdeu, né? O efeito da conexão causando no público, pô, assistir esse filme aqui, é o Doutor Destino lá? Como eles fizeram com Thanos. Eu acho que você viu pouco o seriado Lost. Um retcon, você acha que um retcon no retcon do retcon, meu amigo, é a tendência, é multiverso isso aí, cara. Tem coisa mais genuína do que a Marvel fazer isso pra apagar a relevância total da fase 4 e 5, assim, por exemplo. Inclusive, eu acho que um dos grandes problemas da fase 4, que respingou na fase 5, é Vingadores Ultimato não ter tido esse plano de o que vai rolar depois. Vingadores Ultimato foi o fim. É porque subiram muito o nível também, né? É difícil, né? Quando você ganha a Copa do Mundo, você vai ganhar o quê depois pra convencer que você se garante, assim? Outra Copa do Mundo. Vamos ser bicampeão. Aí depois 22 tetra. Anos depois. Porque o finalzinho de Ultimato ali, eles plantaram algumas coisinhas, né? Por exemplo, o Loki escapando com o Tesseract. Então já dava pra ver que eles tinham um plano ali. Que já acabou na série do Loki. E já acabou na série do Loki também, justamente. Como eu brinco, virou peso de papel. O Sam Wilson ganhando o escudo ficou parecendo muito mais uma despedida do que uma promessa. Uma parada que eu também acho Nath morta, mas beleza. Eu tô só destruindo teus sonhos, vai. Não, eu não tô. Não, tô falando você sonhando, eu tô justamente apontando. Pistas, né? Você tá falando das pontas. Exato. Eles não deixaram pistas pro que vem depois, não é? Esse negócio do escudo mesmo e o Loki meio que acabaram rápido. Não foram pistas
justamente do que ia vir depois. Sabe, o mundo tem que se reconstruir. Nada. Sim. Não teve um personagem ali que seria mais explorado depois. Até o Doutor Estranho foi esse cara que não teve tanta relevância depois. Estranho, hein? Foi o fim. Foi o Benedict Cumberbatch que não... Que foi, cara? O que o Doutor Estranho não foi pra frente? Assim, das notícias. Por que o Doutor Estranho não se tornou esse grande Tony Stark, em resumo aqui? Pois é uma incógnita. Eu acho que eles terem muita coisa em mãos... O que roda na boca pequena, na boca miúda? O que falam? Pô, não se fala, só se fala em outra coisa. Nossa, bicho, como é que pode, cara? Não tem um insider vazando alguma coisa aí, cara? Eu realmente acho que é uma questão de eles tinham muita coisa que queriam fazer ao mesmo tempo e acabaram não fazendo nada, né? Tem que produzir 200 séries, aí vai, aquele monte de coisa. Já diria minha avó, quem tudo quer, nada lhe resta. Né? Um bom exemplo disso, pô, é Eternos. A Marvel viu, a Chloe Zhao ganhou um Oscar. Ela ganhou um Oscar, né? Nomadland. Ela ganhou 3. 3? Pô, olha aí. Porque ela montou o filme, então ela ganhou montagem, ganhou, salvo engano, roteiro, melhor filme e direção, ou foi direção e montagem, alguma coisa assim. E aí a Marvel pensou... Ela fez tudo no filme, ela fotografou, montou, dirigiu... Ela era a câmera também? Escreveu, ela fez tudo. Cara, várias cenas brilhantes do filme só tem ela e a McDormand. Pô, é um filme muito sensível mesmo. Muito sensível. Coisa que Eternos tentou ser ali e ficou muito insensível. Que fizeram mais. E foi meio que isso. A Marvel, pô, ela ganhou um monte de Oscar. Vamos trazer ela aqui. Blade, pô, Mahershala Ali tá voando, ganhou Oscar. Vamos fazer alguma coisa. Até agora não saiu o Blade. É bom que se diga, a Chloe Zhao, quando fecha pra Eternos, ela ainda não... O nome do Land não tinha nem estreado. Ele só tinha ido pra Sundance. É bom, bom que fique claro também isso. Porque bom não pontuar, foi um resultado de Nomadland que levou a Chloe Zhao pra Marvel. Foi o fato dela ser uma editora não. Uma diretora capaz que levou ela pra linguagem do Eternos, entendeu? Entendi. Então, bom pontuar. É importante isso aí também. Porque aí fica cobrando... Parece que a Marvel diz assim, tô a fim de ganhar um Oscar. Né? E não sei se foi bem isso. Não fica essa percepção? Não fica essa percepção? Eu acho que depois do Pantera Negra, a Marvel ela começou a ter um pouquinho de vontade de cara, vamos... Será que não dá? E aí veio pandemia, veio um monte de coisa, sabe? Acho que o Pantera Negra foi o mais próximo que a Marvel chegou. Né? Não tô falando de Oscars técnicos, efeitos especiais, etc, não. Oscar de roteiro pra cima, vou colocar dessa maneira. Acho que foi o mais próximo que ela chegou. E eu acho que quando você chega próximo da linha de chegada, quando você chega próximo do pódio, você cria uma obsessão pelo pódio, quer queira, quer não. E pode ser que sim. Só que o Eternos, ele tem um conflito interno, apesar de ser eterno. Um conflito interno muito grande. Você vê o conflito de uma autoralidade que na cena seguinte é banida. Aí tem uma autoralidade, na cena seguinte é banida de novo. Então você tem uma cena longa de 5, 6 minutos de um diálogo, falando sobre família, sobre herança, sobre tempo. E a cena seguinte é uma luta que, assim, defeca no que aconteceu antes, sabe? Não que não tenha que haver a luta. Há de se haver a luta, mas você tá como exemplo John Wick 4. Todas as lutinhas... A última luta do John Wick é ele subindo uma escadaria. Essa escadaria não é luta em si. Reflete a jornada inteira dele como aquele assassino e como ele teve que voltar várias vezes daquela jornada e subir tudo de novo. E quando ele chega lá em cima, ele quer ver o pôr do sol, ou seja, ele quer ver um amanhã possível para ele. Todas as lutas estão contextualizadas no tema. E isso não existe em Eternos. Tem o filme luta e tem o filme temático. E aí eles não entram em consenso. Em nenhum momento eles entram em consenso. Nesse aspecto, eu acho que o Deadpool e Wolverine entra muito mais em consenso do que Eternos, por exemplo. As lutinhas, elas respondem. A vilã, ela responde ao tema, né, da lixeira que a Marvel cria.
Apesar de não gostar tanto, mas responde, tá ali. Enfim, tô em devaneios. Eu tenho mais 2 perguntinhas pra gente fechar o papo. E elas são mais realmente bem sintéticas, definidoras. Mas antes de ir pra essa pergunta, e tem uma pergunta de $1 milhão, tá? Opa. Antes de ir pra essa pergunta de $1 milhão, eu gostaria que você falasse do seu universo. Eu gostaria que você falasse dos seus livros e indicasse pra minha audiência aqui Super Saga. Pô, que coisa boa, hein? Pô, Super Saga é um universo de super-heróis também que... tá aqui o livro. É um universo que a história se passa num país que tem inspirações no Brasil, mas não é o Brasil, é um país fictício. E pelo fato de pessoas com poderes terem existido há milênios, o mundo foi radicalmente moldado, geograficamente, a tecnologia é diferente. Então nós temos histórias que atravessam décadas, aproximadamente 50 anos aqui nesse livro, que são contos, né? São histórias com início, meio e fim, que se conectam e no último conto, na última história, se percebe que todas as histórias estão conectadas ali. Estão convergindo, né? Exato. É como se fosse uma fase do universo cinematográfico da Marvel. Eu gosto de usar esse exemplo. Legal. O universo Miguel Loquia, né? O Loquia Verso, é isso? Informalmente o Loquia Verso, pode crer. E foi um desafio escrever esse livro, porque eu gostava de escrever as minhas ideias, mas nunca de forma muito séria e tal. Mas quando eu decidi, não, vou publicar, vai sair... Foi um esforço, assim, colocar o trabalho na mão de profissionais que manjam muito mais do que eu da parte editorial, de história, de narrativa. Foi um processo de evolução para mim e para a história também. Eu acho que a história ficou muito melhor do que quando eu inicialmente concebi. E para o pessoal adquirir, o link tá na descrição, mas verbaliza também para quem tá dirigindo, para quem tá aí lavando louça. Valeu, é supersaga.com.br, você vai lá, você vai poder saber um pouquinho mais sobre o universo, sobre a história e poder pegar o seu também. Perfeito. Tá baratinho no e-book, na Amazon. Ele entrou no Amazon Unlimited? Menos R$10. Sim, entrou também, Se você for assinante, você pode ler de graça. Se você quiser adquirir para poder a Amazon não sumir com um livro da sua biblioteca, tem lá baratinho também, que é menos de R$10. Queria Perfeito. Deixar acessível. Perfeito. O link tá na descrição. Parabéns pela publicação, Miguel. Depois de ter publicado o livro, eu honro todas as pessoas que publicam. O pior livro de ter sido publicado, eu honro. Tá? Não tô dizendo que isso é o pior, mas eu tô falando... Um autor que escreveu o pior livro do mundo, não pode se falar mal dele, porque, meu amigo, publicar livro, sobretudo Brasil, parabéns. Eu acho que você devia publicar mais, sabe? Tá jogado. Eu tô na corda bamba entre querer 2 coisas. Querer publicar mais e desistir e fazer um vídeo anunciando a minha aposentadoria enquanto autor. Eu tô exatamente na fase 5 dessa minha bagunça. Eu falei Mas isso não, precisamos de ficção de PH. Não sei. Não sei se a gente tá precisando muito, não. Comentem aí. Quem quer mais livros de ficção do PH? Eles vão dizer que sim, mas não vão comprar. Aí não serve de nada. Vai sim. Quanto você pagaria pelo livro do PH? Comenta aí agora. O pessoal não paga nem no Unlimited. Pergunta. A pergunta de $1 milhão, tá? Eu falo muito da Marvel aqui. Na verdade, no meu canal eu não falo tanto, assim, já falei mais. Ultimamente eu tenho aberto o microfone pra falar muito. Como a Marvel parece que eu usei um termo pra Round 6 e vou utilizar pra Marvel. Tem parecido um chiclete sem gosto, sabe? A gente mascou tanto esse chiclete que ficou borrachudo ali. Dá até uma dorzinha na ATM às vezes. Ou é dor de ATM, não sei. Mas
às vezes eu fico, quando eu faço o vídeo, aí eu vejo os comentários, e aí eu vou ver alguns comentários, eu fico assim, cara, será que é o meu nicho? Será que é a minha bolha que tem esse sentimento de que a Marvel não reverbera, que a Marvel não tem mais esse impacto que um dia teve? E aí eu passo pra você que tá no olho do furacão, ou nos olhos dos furacões. Twisters, né? Bom filme, inclusive. Como que tá essa... em resumo, a Marvel cansou. Dentro do nicho aí, dentro do nicho, você, dentro do caos, você que tá dentro do zoológico, impacta. Porque, contextualizando, Miguel, antes de passar a palavra pra ti, Thunderbolts, grande revelação. Eu acho uma revelação muito legal e foi muito bem trabalhada também, do meu ponto de vista. Do lado de cá, do meu zoológico, nada. Ironheart, revelação. Mephisto e Pererel e não sei o que. Acho do lado de cá, te falar, cagaram. Assim, cagaram, assim. E dessa banda do zoológico? Dá pra perceber, sim, que como o povo gosta de falar, cansou. Filme de super-herói cansou. Mas é porque eu ouço isso desde a segunda fase. Mas... Não, demais, né? Mas eu acho que dessa vez chegou. E eu acho que é um acúmulo de coisas aí que não são só responsabilidade da Marvel. É grande responsabilidade. Pô, qual é a diferença? O cansaço, ele é o esgotamento, creio eu, que requer uma boa noite de sono. E às vezes nem isso. O enfado, ele é um estado letárgico, onde pouco mais importa. Eu não tô nem tão cansado a ponto de dormir, a ponto de adormecer, mas também não tô com disposição de ir ali, nem me deitar na cama. Você tá cheio. Tô cheio. Tá de saco cheio. Letárgico, sorumbático. Caraca, todos os sinônimos aí. Agora não tem como não compreender. Utilizando aqui no Ceará, com a morrinha. Amufinado. Pô, é complicado, sabe? Porque a definição dos dois se complementa. Eu acho que faz muito sentido o enfado, porque foram muitas produções, mas também tem uma questão de cansaço que vem da desconfiança. As pessoas não têm mais a boa vontade com as produções, não é? E como eu falei, isso não é só culpa da Marvel Studios com a Disney, isso também vem de outros estúdios que produziam filmes de super-herói. A Sony, com os filmes derivados do Homem-Aranha, a Warner, com o universo expandido da DC, que deu no que deu, com o Zack Snyder. E aí tem o novo universo surgindo. Mas Superman, super empolgante. Vamos ver se a história de Superman vai levar pro próximo. E vai levar pro próximo. E, sabe, se vai empolgando pros próximos, para esse universo compartilhado, né? Porque o que cria um universo compartilhado é a conexão. Se não tiver conexão... É só um universo. É só um universo, pronto. É tipo os monstros da Universal, com né? nações sem estradas. É isso. Pronto. Então, eu acho que é tipo uma mistura, assim. De repente, filme de super-herói virou uma aparente mina de ouro em Hollywood. Todo mundo começou a fazer sem ter o mesmo esmero, a mesma estratégia de conexão. E isso foi cansando a audiência. Eu acho que isso não é só com a Marvel. Qualquer coisa de super-herói, absolutamente. E uma coisa que me marcou muito é que... Só pra deixar claro, a gente tá gravando esse vídeo pra audiência antes do lançamento de Superman. A essa altura eu tinha visto 30 minutos de Superman, que teve um evento especial por conta da coletiva de imprensa. Eu vi 30 minutos de Superman, 30 minutos bem promissores, diga-se de passagem. A essa altura do lançamento do vídeo eu já vi Superman, então eu não sei a minha opinião sobre Superman ainda. Isto posto, concordo com o que você tem falado aí. Uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui numa ótica trocar a lente do óculos, alguma coisa assim. É pra isso que você vai na ótica, afinal de contas, né? Não fui lá fazer um exame de sangue. E conversando com o cara que tava moldando lá,
Ele perguntou, você cria conteúdo? Pô, crio. E sobre o quê? Falo muito sobre super-heróis, sobre cinema. Aí, aí ele, com toda a honestidade do mundo, falou, pô, super-heróis tá meio caído, né? É verdade. A voz Mas dos já comuns, volta. ela é demais, né, cara? Já volta. Os super-heróis já voltam. E eu acho que é um pouco assim, sabe? As produções, ao mesmo tempo que chegou o auge das coisas boas, chegou o auge das coisas ruins também. Isso saturou, isso deixou as pessoas cansadas. E eu acho que a gente meio que tá num estado atualmente em que talvez a Marvel tivesse lá na fase 1, talvez, onde são só os fãs. É a galera que é mais conectada com os personagens, com as histórias, porque o grande público desistiu. O grande público precisa ser conquistado de novo. E isso ainda não rolou. As próximas produções têm essa tarefa muito difícil. E você acha que tem que rolar? Pô, com certeza. Inclusive, só eu não tô falando do ponto de observações. vista mercadológico, falando do ponto de vista artístico. Artístico. Tem que rolar? Uhum. Eu Ou acho não é que melhor sim. falar para os nossos? Eu vou dar até uma... Tem duas coisas que eu pensei aqui agora. Sobre Thunderbolts. Eu acho que o fracasso de Thunderbolts não se deve só ao cansaço das pessoas com produções da Marvel. Eu acho que tem também a ver com o novo status, não sei se essa é a palavra, mas novo hábito de consumo com streaming, né? Tem um filme estreando que não é um grande evento, não é uma grande produção. Depois eu vejo. Pô, exato, vai ver em casa, sabe? Então eu acho que isso prejudica muito. Hélio também é um outro grande exemplo, né? Já tô fugindo um pouco aí. Bom filme. Total, mas desculpa, eu vou falar aqui, desculpa quem tá assistindo, mas é um filme que eu assisti no cinema, que eu fui convidado, né, evento de cinema, e saí pensando, pô, isso aí é um filme de streaming, pô. O Lilo e Stitch é um filme de streaming também. Pode ser. Ele tem inclusive o tamanho de cenário, de tudo pra filme de streaming pra mim. E é bizarro, porque os estúdios cavaram a própria cova. Sabe, Netflix tava nadando de braçada no streaming. Aí todos os estúdios, vamos fazer streaming, vamos botar a pessoa pra fazer assinante. Pra ter assinante. E aí... não tá dando bilheteria no cinema. Por que será? Por quê? É porque eu acho, e é bem legal esse ponto que tu traz, mas aí eu não quero tergiversar. Dá pra pensar... deixa eu organizar melhor essa frase. Só pra esclarecer, eu acho que esse é uma das questões no fator, contexto todo. É multifatorial a parada, beleza. Uhum. Mas é porque eu acho que dá pra se pensar streaming passando pelo cinema, mas não dá pra se pensar cinema tendo que necessariamente passar pelo streaming. Faz sentido isso? Pô, vou precisar que você explique melhor. Eu gostei também, do som. Até eu vou precisar também. Mas é porque quando você pensa cinema, você tem que olhar pra cima. Você tem que olhar pra magnitude, sensação de grandeza. Eu tô falando de filmes pop, cultura pop. Não tô falando de cinema sétima arte. Quando você fala de streaming, você tem que olhar mais ao seu redor, que é mais na altura da sua própria visão. Essa altura da sua própria visão cabe no cinema. Mas não necessariamente o cinema se faz cabendo nesse tipo de visão do streaming. Então, quando você faz cinema imaginando streaming, você fala enquanto cinema para talvez dar certo no streaming. Para talvez dar certo. Entendeu? E se você fizer cinema pensando só cinema, vai dar certo no streaming. Vou dar um exemplo disso. A Netflix, ela fez Ataque dos Cães para ganhar Oscar. Ela contrata a Jenny Campion e etc. para ganhar Oscar. Fez um lançamento ali no streaming, deu sorte deu sorte, muito entre aspas, esse termo fica estranho. Calhou da pandemia vir e mudou as regras do Oscar e tornou-se um filme oscarizável. O Ataque dos Cães. Mas ele funcionaria tranquilamente para o contexto streaming dele. O Irlandês é outro exemplo, Roma foi outro exemplo, assim sucessivamente. E o que eu percebo é Disney, sobretudo, pensando em streaming ainda enquanto cinema.
Ou seja, ela não tá lá e um dia vai descambar lá no catálogo dela. Não. Ela já tá lá pensando que vai descambar no catálogo dela e ela tem que estar naquele nível de grandeza. Não sei se ficou muito claro isso. Eu precisaria escrever em texto para organizar melhor as ideias. Eu achei essa linha de pensamento muito interessante. Do tipo, eles já estão lançando nos cinemas pensando em como o filme vai se comportar no streaming, né? Talvez até aquele tipo de comportamento ensinado pela Netflix, né? De fazer produções com base em algoritmo. Se eu fosse fazer esse texto, eu faria uma analogia com algo que eu faço. Que tem alguns conteúdos que eu faço pensando nos vídeos curtos, e aí eu resolvo fazer vídeo longo e digo assim pro editor, tira o vídeo curto. Dificilmente funciona enquanto vídeo curto e às vezes também não funciona enquanto vídeo longo. Mas quando eu faço o conteúdo de vídeo curto e faço o conteúdo de vídeo longo, os dois costumam funcionar muito mais facilmente. Acho que ficou essa analogia mais clara. Interessante. Quero ver esse vídeo aí quando estiver pronto. Um dia, quando a fila baixar. E perdão, só pra concluir aqui a pergunta, se eu acho que deve voltar, né, o super-herói. Eu acho que, assim, como arte mesmo, e isso até me lembrou da analogia que costumavam fazer muito de filmes de super-heróis com filmes de faroeste. Que eu acho a analogia um pouco reducionista. Eu acho que não se encaixa, porque os filmes de faroeste, você sabe melhor do que eu, né, tem todas as características muito específicas e tal, e o super-herói eu não sei como... Talvez você saiba melhor como classificar, mas é algo que pode ser sobre qualquer coisa. Né? Pode ter um filme de faroeste com super-heróis. Pode ter um filme de horror com super-herói. Terror eu acho que não funciona muito bem, mas ação, pode ter drama, pode ter todo tipo de gênero e subgênero, porém com o elemento de indivíduos com capacidades sobre-humanas. E pronto, é um filme de super-herói também. Então, eu acho que é muito mais amplo. Então, sim, eu acho que seria muito benéfico ter um retorno dos filmes de super-heróis e não seria da mesma forma, porque da mesma forma já não rola mais, já passou. É um filme de super-herói repaginado, né? Uns filmes de super-heróis repaginados, que são mais de gênero, que são mais específicos nas escolhas. Perfeito, autorais. Você viu os 30 minutos de Superman, não é? Autoral até a ponta. Porém, exato. Também vangloriando o que é Superman. Isso. Eu também tive um choque também vendo isso, porque... Eu fui muito impactado pelos 30 primeiros minutos de Superman. Eu tô maluco pra acordar amanhã e assistir o Superman. Eu também fiquei impressionado, principalmente porque parece outra coisa. Não é os filmes de herói que nós vimos até hoje, né? E é disso que a gente precisa, desse fôlego, sabe? Tipo um Logan. Tipo Logan, ótimo, exatamente. Porque é algo próprio, sabe? A pessoa não vai pensar, vou fazer um filme de herói. Aí já tem uma ideia do que é. Não. Mas, ok, tem herói no filme. Mas o filme é de quê? O filme é sobre o quê? Sabe? O filme pode ser mais do que isso. Perfeito. Ou seja, a Chloe Zhao estava certa. Vamos lá. Cara, vamos lá para os finalmente. A pergunta óbvia. O que a gente espera da fase 6, hein? A Maricondo? A Maricondo que vem para organizar a bagunça? Ou o que a gente espera da fase 6? Eu acho que a Maricondo passou no finalzinho da fase 5 ali. Ela já... acho que ela... Compraram o livro. Só pra explicar a piada, eu não gosto muito. Mas a Maricondo, ela é uma influenciadora de organização. Ela é uma japonesa que criou vários métodos ali de organização, de dobrar as roupinhas de um jeitinho onde fica... Enfim, a galera do minimalismo sabe quem é a Maricondo e é a gênia da organização. Desculpa explicar a piada, mas acho que precisa. Prosseguindo com a piada. É isso. Pô, se a fase 6 não for uma fase melhor estruturada, onde tudo se conecta direitinho, como a gente estava acostumado nos filmes da Marvel, onde os filmes têm uma coesão entre si, contam uma mesma história do universo compartilhado. Se não foi isso, se a casa não estiver em ordem na fase 6, eu desanimo. Aí sou eu que quebro a cara e que fico decepcionado. Você acha que precisa de sensação de grandeza para isso acontecer ou é voltar-se um pouco mais?
Eu acho que esse comportamento de voltar um pouco mais, pisar um pouco no chão, esse tipo de coisa, eu acho que a Marvel só vai passar por isso depois dos próximos Vingadores. Hein? Entendi. Acho que nesse momento eles estão juntando, vou fazer uma metáfora bem desagradável, mas eles estão juntando o lixo pra ver o que joga fora e o que continua. Reciclando. Exato. São os próximos Vingadores aí. Vai ter personagem que não vai voltar mais, vai ter personagem que vai continuar. Então, o que eu comentei lá de Vingadores Ultimato. Lá em Vingadores Ultimato, eles não deixaram muitas pontas, muitas coisas em aberto pro que viria depois. Aí o filme se tornou um final. Nesses próximos Vingadores, acho que é o oposto. Até os diretores mesmos falaram em entrevista, que eu acho que foi a entrevista que eles deram aqui no Brasil, inclusive, que os próximos Vingadores são diferentes do que eles fizeram, porque eles são uma história de começo, e não uma história de fim. Uhum. Então eu acho que é muito isso. A Marvel trouxe os X-Men, tá com o Homem-Aranha, trouxe o Quarteto Fantástico. Mistura tudo numa panela e vê o que vai continuar depois e o que vai embora. Isso que é que os próximos Vingadores vão fazer, e depois, o que vai vir disso, pode sair essas histórias aí mais pé no chão, essas histórias mais autorais. Acho que é o que vem depois desse momento. Até porque esse mês de julho, que estamos gravando aqui, é um mês, a meu ver, definidor do cinema de super-heróis. Por conta do quarteto, né? E do Superman também. Uhum. Porque se essa fórmula do Superman for um sucesso estrondoso, sem dúvida que a Marvel vai se inspirar e fazer também algo assim. Algo mais sem vergonha de ser super-herói. É colorido, tem bicho que fala e tal. Esse tipo de coisa. Porque a Marvel já fazia. Mas ainda tinha aquele pezinho no realismo vindo lá do Homem de Ferro. Né? Talvez a transformação de Superman incentive a eles mudarem isso. Da mesma forma que o Quarteto Fantástico, com esse lance retrô, futurista, pode, dependendo do sucesso, da repercussão do filme, abrir portas para Marvel pensar, vamos contar histórias assim também, vamos continuar nesse pé de universo paralelo, o pessoal gosta, enfim. É um mês definidor, eu acho. Concordo muito com você, eu não falaria melhor, e a gente iniciou brincando com a questão da Marie Kondo, né? De chegar para organizar. No livro dela, no método dela, a primeira coisa que tem que se fazer é você tira tudo que tá no seu guarda-roupa, coloca no local, se despede dos objetos que não faz mais sentido para você e fica só com aquilo que é o essencial. Ou seja, é a Marie Kondo mesmo, que tem que vir aí pra fazer isso. Caracas, a Marvel leu o livro da Marie Kondo. Ela tá lendo. Isso. Ô, Miguel, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ouvir minhas preces de batermos um papo sobre famigerada fase 5. Pô, eu que agradeço pelo convite, PH. É um prazer conversar com você sempre. E sempre que você quiser, tamo aí, tamo junto. Vamos gravar uma outra coisinha lá, porque eu quero você no meu canal também. Eu já anunciei lá no começo, que eu também tô no seu canal, mas anuncio aqui no finalmente também, que aqui na descrição tem link, ou terá, a depender da ordem de publicação, pro canal do Miguel Loquia. E aí essa conversa vai continuar um pouco. Talvez a gente vai mudar um pouco a perspectiva, porque agora é ele que vai tentar puxar de mim, mas vamos ver o que é que acontece. Valeu, brigadão pelo convite, cara. Prazerzão estar aqui, tamo junto, gosto muito de ti. Valeu. Pra vocês, se inscreve no canal, deixa o like também, esse negócio todo aí que eu nunca peço, mas tá aí, tá? A gente se vê na próxima oportunidade, um forte abraço a vocês e tchau.